Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse estudo e hoje daremos sequência ao estudo do Livro dos Espíritos. Entramos então no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, usando, como sempre, a edição da ID, do Livro dos Espíritos. Conhecimento do princípio das coisas. Questão 17. É permitido ao homem conhecer o princípio das coisas? Respondem os espíritos. Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. A questão 17, ela trata de um tema fundamental dentro da doutrina espírita, Os limites do conhecimento humano sobre a origem das coisas. Quando Kardec pergunta aos espíritos superiores se é dado ao homem conhecer o princípio das coisas, a resposta é clara: não. Deus não permite que o homem tudo seja revelado neste mundo, que tudo seja revelado ao homem neste mundo. E essa resposta, ela revela um dos princípios essenciais que temos na doutrina espírita, que é o progresso contínuo do espírito e a necessidade de respeito ao tempo e a maturidade espiritual para a compreensão das verdades universais. No estágio evolutivo em que a gente se encontra, o nosso intelecto e percepção espiritual ainda é um pouco limitado, impedindo a gente de abarcar a totalidade do conhecimento divino. Isso não significa que estamos condenados à ignorância, mas que o nosso aprendizado se dá de forma gradual, à medida que evoluímos moral e intelectualmente. A doutrina espírita ensina que a humanidade caminha incessantemente rumo à verdade, e o que hoje nos parece misterioso será desvendado conforme o nosso progresso. E esse conhecimento se amplia tanto pela ciência, que descobre os mecanismos da matéria, quanto pelo espiritismo, que revela os aspectos morais e espirituais da existência, A compreensão plena do princípio das coisas, entretanto, é um saber reservado às esferas mais elevadas da espiritualidade, acessível apenas aos espíritos puros, que já alcançaram um estado de perfeição. Temos como exemplo Jesus Cristo. Esses ensinamentos também, eles nos convidam, na verdade, é um convite mesmo à humildade diante do desconhecido. Muitas vezes o homem, em sua ânsia por respostas definitivas, cai no erro do orgulho intelectual, acreditando-se capaz de desvendar todos os mistérios do universo, sem considerar sua própria limitação. O Espiritismo nos ensina a busca, o conhecimento com responsabilidade e paciência fundamental, confiando que, no tempo certo, as verdades serão reveladas conforme o nosso merecimento e necessidade evolutiva. Então, pessoal, portanto, a resposta dos espíritos à questão 17 reforça a importância da fé raciocinada, que é um dos pilares da doutrina, e também do estudo contínuo. Temos que entender que a doutrina espírita, ela é uma filosofia, se você quiser considerar também uma religião, que se baseia no estudo, e ele tem que ser feito sempre, ele tem que ser contínuo. Então, Deus não nos oculta o conhecimento por capricho, mas por sabedoria, porque permitindo que a gente descubra pouco a pouco as verdades que a gente é capaz de compreender e utilizar para o bem, esse princípio ele é uma harmonia perfeitamente com a ideia de progresso incessante, um dos pilares da doutrina espírita, lembrando-nos de que estamos sempre a caminho da luz, aprendendo e evoluindo em direção à plenitude espiritual. Dando sequência aqui na questão 18, Kardec pergunta aos espíritos: o homem
penetrará, quase que não sai, hein? Algum dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Os espíritos respondem: o véu se levanta para ele à medida que ele se purifica. Mas, para compreender certas coisas, é preciso faculdades que ele ainda não tem. Bom, sobre a questão, o que, né, nos traz a questão 18, é uma indagação fundamental sobre a capacidade humana de penetrar os mistérios do universo e das verdades ocultas. A resposta dos espíritos superiores é clara: o véu do desconhecido se ergue na medida em que o ser humano se purifica, mas ainda há limites que ele não pode transpor, pois faltam para nós as faculdades necessárias para compreender certas realidades. E essa reflexão nos leva a um dos pilares também da doutrina, que é o progresso espiritual como condição para a ampliação da consciência. O Espiritismo ensina que o conhecimento não é dado arbitrariamente, mas conquistado à medida que o espírito evolui. A ignorância não é um castigo, mas um estado transitório que será superado com o esforço de aprendizado e moralização. A evolução do espírito se dá por meio de múltiplas existências, né? Através das quais nós adquirimos experiências, nós desenvolvemos virtudes, né? E expandimos a nossa percepção do mundo material e espiritual. E dessa forma, as verdades que hoje nos são ocultas não são inacessíveis por toda a eternidade. Mas aguardam o momento em que teremos maturidade suficiente, né, para compreendê-las sem deturpação. Além disso, a resposta dada pelos espíritos também nos alerta para a limitação inerente à condição humana. Mesmo os espíritos mais elevados não possuem um conhecimento absoluto, pois a infinidade de Deus e da criação está além da compreensão total de qualquer ser. O próprio Kardec nos ensina que a busca pelo saber deve ser feita com humildade e perseverança, sem a pretensão de possuir todas as respostas de imediato. Diante disso, qual deve, né, ser a postura do espírita perante o desconhecido? É a fé, gente, a fé raciocinada, que nos convida a cultivar a paciência e a confiança na sabedoria divina. Tudo nos será revelado no tempo certo, conforme o nosso grau de adiantamento permite, né? Enquanto isso, cabe-nos a tarefa de buscar o aprimoramento moral e intelectual, porque somente assim vamos estar aptos a compreender as verdades superiores sem distorções. Portanto, a questão 18 nos ensina que o mistério não é um obstáculo intransponível, mas um convite ao progresso contínuo, né? O Espiritismo nos assegura que, passo a passo, véus serão levantados, e o que hoje nos parece oculto será no futuro parte do nosso entendimento. Assim, cada um de nós deve trilhar, né, o caminho da evolução com disciplina, estudo e amor ao próximo, pois somente através, né, desse esforço sincero da nossa parte e também da pureza do nosso coração, vamos poder acessar as verdades que ainda nos escapam. Vamos então para a questão de número 19, que nos diz: pelas investigações, pergunta Kardec, né? Pelas investigações da ciência, o homem não poderia penetrar alguns dos segredos da natureza? Responde os espíritos: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar o limite fixado por Deus. E Kardec, com relação a esta pergunta, ele faz um comentário: quanto mais é dado ao homem penetrar nesses mistérios, mais deve ser sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Entretanto,
seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência muitas vezes o torna joguete da ilusão. Ele junta teorias sobre teorias e cada dia lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades ele rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Essa questão, esse comentário de Kardec se faz muito pertinente, né? Mas vamos lá. Tratando da questão 19, vou voltar aqui o slide. Acho que não vai dar para voltar, mas enfim. A questão 19, ela trata da relação entre o conhecimento científico e os limites impostos pela ordem natural divina. E a pergunta feita aos espíritos é: pelas investigações da ciência, o homem não poderia penetrar alguns dos seus segredos da natureza? A resposta dada pelos espíritos superiores é breve, sucinta, né, e muito explicativa. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Vamos lá, então. Essa resposta, ela reflete a visão espírita sobre o progresso da humanidade e os limites, né, do nosso conhecimento, do conhecimento humano. De acordo com o espiritismo, a ciência é uma ferramenta essencial para a evolução material e espiritual, né, que permite que o ser humano compreenda cada vez mais os fenômenos naturais. No entanto, essa busca pelo saber não é limitada, não é ilimitada, na verdade, né, no sentido de que há leis universais que não podem ser transgredidas, pois elas fazem parte da estrutura do universo. Os limites mencionados na resposta dos espíritos podem ser interpretados de diferentes formas. Primeiramente, podem se referir aos limites naturais do conhecimento humano, né, em determinado estágio evolutivo, e algumas verdades só podem ser compreendidas quando a humanidade atinge um nível adequado, né, de desenvolvimento intelectual, moral e espiritual. Isso significa que o que hoje é um mistério pode se tornar compreensível no futuro, à medida que a ciência avança e a consciência, né, a nossa consciência se expande. Além disso, os limites que também podem estar relacionados aos princípios éticos e morais. O Espiritismo ensina que o uso do conhecimento ele deve estar alinhado ao bem comum e ao progresso coletivo. Caso contrário, a ciência pode se tornar uma ferramenta de destruição em vez de progresso. A história da humanidade mostra exemplos de descobertas científicas que foram utilizadas tanto para o bem quanto para o mal. Reforçamos a necessidade, né, do equilíbrio entre conhecimento e responsabilidade. Outro ponto que também é importante é o que o Espiritismo, né, não se opõe à ciência, mas, ao contrário, a valoriza como um meio de compreender melhor as leis divinas. Kardec, em diversas passagens da sua obra, ele enfatiza que o Espiritismo deve caminhar, prestem bem atenção nisso, o Espiritismo deve caminhar lado a lado com a ciência, ajustando-se conforme novas descobertas forem feitas, né? Dessa forma, a ideia de limites fixados por Deus não deve ser vista como uma barreira intransponível, mas sim como um convite, né? A humildade diante da imensidão do universo e do conhecimento, ainda que pode ser por nós adquirido. Portanto, a questão 19 de O Livro dos Espíritos nos convida à reflexão sobre o papel da ciência na evolução humana e a reconhecer que o conhecimento se expande progressivamente, respeitando as leis naturais e os princípios éticos que regem a criação. O verdadeiro progresso ocorre quando a ciência e a espiritualidade caminham juntas, promovendo o bem-estar e a compreensão cada vez mais profunda da realidade. Sobre este comentário de Kardec,
que acabou passando, né, a pergunta, mas enfim. Kardec, ao afirmar que quanto mais é dado ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Ele destaca a relação entre conhecimento e humildade, né? Para ele, a exploração das verdades do universo não deveria afastar o homem da espiritualidade, mas sim reforçar, né, sua compreensão sobre a inteligência superior que rege a existência. No entanto, Kardec também chama atenção para um perigo recorrente, que é o orgulho intelectual. O ser humano, ao desenvolver sua inteligência e formular teorias, frequentemente se deixa levar por ilusões e erros, crendo estar em posse da verdade absoluta. A história do conhecimento demonstra isso claramente, viu? Teorias antes tidas como inquestionáveis foram substituídas por novas compreensões, revelando a constante evolução do pensamento humano. E esse ciclo de construção e desconstrução de ideias pode ser frustrante para aqueles que depositam uma demasiada confiança em na sua própria capacidade intelectual. Cada descoberta pode tanto iluminar quanto demonstrar os equívocos do passado, trazendo as decepções, né, para ferir um pouco o orgulho. Contudo, para Kardec, essa dinâmica é uma parte essencial do aprendizado espiritual e intelectual, pois ensina a humildade e incentiva a busca sincera pela verdade. Então, portanto, né, esse comentário de Kardec ele não é uma crítica ao progresso do conhecimento, mas um alerta contra a nossa arrogância que pode acompanhá-lo. Ele sugere que o verdadeiro sábio é aquele que reconhece os seus limites e se mantém aberto a novas descobertas, sempre com respeito às leis universais e à sabedoria do Criador. Passando então, aqui já tinha passado, né, o slide para a questão de número 20, Kardec faz a seguinte pergunta: fora da investigação da ciência, é permitido ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada acerca do que escapa da percepção dos seus sentidos? Kardec responde, os espíritos respondem, sim, se Deus assim julgar útil, ele pode revelar o que a ciência não pode aprender. Logo abaixo temos também um comentário do Kardec, que é o seguinte: é por essas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e do seu futuro. Vamos lá, então. Vamos refletir um pouco, né, sobre os pilares fundamentais da doutrina espírita. Comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. A ciência, pela metodologia rigorosa, né, ela baseia-se na observação, experimentação e reprodução dos recursos naturais. Contudo, conforme nos ensina Kardec, existem aspectos da existência que escapam, né, aos sentidos físicos e aos instrumentos científicos. O Espiritismo propõe que, quando há um propósito útil, Deus permite que determinadas verdades sejam reveladas aos homens por meio dos espíritos superiores. Isso a gente vê, pessoal, em algumas obras, tá? Tem algumas obras que revelam essas questões, que falam sobre essas questões. O Espiritismo, ele não rejeita a ciência, né? Muito pelo contrário. Kardec sempre defendeu que ambos deveriam caminhar juntos, né? Pois, abre aspas, se a ciência demonstrasse que o Espiritismo está errado em um ponto, ele se modificaria nesse ponto. Fecha aspas. No entanto, a ciência tradicional ainda encontra um pouco de dificuldade, né, para poder compreender certas preocupações espirituais, porque ainda é limitada, né, ao estudo da matéria densa e ignora a existência do perispírito, das energias sutis, né, que envolvem os seres humanos. Mas estamos gradativamente, assim, com a passos de formiguinha, ultrapassando essas barreiras, mas a gente ainda está muito longe disso. E a mediunidade, vamos pôr a mediunidade aqui como um exemplo, é um dos meios pelas quais as comunicações de ordem superior podem ocorrer.
Grandes médiuns, né, ao longo da história, receberam ensinamentos que ampliaram a nossa compreensão sobre a vida após a morte, a evolução espiritual, as leis divinas, mas sempre com um foco claro. A revelação é dada para o progresso moral da humanidade. A doutrina espírita ensina que as revelações espirituais, elas não são concedidas de maneira arbitrária ou para atender a curiosidade, né? Mas conforme a necessidade evolutiva da humanidade. Isso está em harmonia tanto com a ideia de revelação progressiva, na qual Deus permite que a verdade se manifeste aos poucos, à medida que os homens estejam dispostos, né, a compreendê-la e aplicar. No entanto, Kardec sempre alertou sobre os riscos de enganos. Nem toda comunicação espiritual é de ordem elevada, e isso está provado tanto no Livro dos Espíritos, né, quanto nas demais obras, Livro dos Médiuns principalmente. Os espíritos, eles podem ser influenciados pelas suas próprias crenças, sentimentos e interesses. Assim, é fundamental analisar qualquer mensagem à luz do bom senso, da razão e do Evangelho de Jesus, que é o objeto maior para distinguir a verdade do erro. A resposta dos espíritos à questão coloca em evidência o caráter pedagógico da revelação espiritual. Deus pode revelar ao homem o que a ciência ainda não alcança, desde que isso, né, seja útil ao progresso moral. O Espiritismo, como terceira revelação, digamos assim, não substitui a ciência, mas ele é um complemento, né? Ele traz a luz para aspectos da existência que permaneceram velados ao olhar, que vão permanecer, né, por muito tempo velados a um olhar que é materialista. Então, cabe ao homem, com humildade e discernimento, buscar compreender suas revelações, aplicá-las para o bem, sempre fundamentando-se na razão e no amor ao próximo. Enfim, era até a questão 20 que eu tinha me disposto a trabalhar no dia de hoje com vocês, né? E esta parte, né, em específica do estudo do Livro dos Espíritos vem a calhar porque daqui 2 semanas, 1 semana e meia, na verdade, daqui 1 semana e meia, eu trarei um convidado onde ele tratará de uma questão que é muito falada dentro da doutrina espírita, né, que é muito replicada por oradores e oradores, porém a gente nunca viu ter, né, bases fundadas, né, sobre essa questão. Então daqui 1 semana e meia teremos uma live com o Adolfo, o professor Adolfo, que escreveu um artigo, né? Posteriormente eu vou vir a liberar a temática, todo o folder do dia e horário certinho, mas a princípio vocês têm que entenderem que esse estudo vem muito a calhar, né, com a questão da primeira, né, live com um convidado que vem falar do estudo dele que foi publicado sobre um tema em específico. Desde já, muito obrigada a todos e até o próximo estudo.